a saudação? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou deixar uma breve saudação. Lá no Evangelho segundo, escreveu João, de capítulo 7. De versículo 44, que diz assim: assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. A Bíblia vai dizer, falar de Jesus. Eu acho que é a coisa mais linda que um crente pode falar. E a gente sabe que Jesus, ele operou coisas inefáveis, né? Que os próprios discípulos dizem, ele fez mais coisas que não dá pra gente colocar no livro, de tanta coisa que ele fez. A gente sabe que onde Jesus passava, ele curava, ele libertava, vidas eram transformadas através de Cristo, porque Cristo veio com essa missão de transformar vidas, de transformar pessoas. E a gente vai ver ao decorrer do ministério de Jesus, ele fazendo o que veio fazer. E muitas das vezes, aleluia, as pessoas, muitas das vezes não, né? Os fariseus, os escribas, eles se incomodavam com Jesus. Porque quem leva a boa semente incomoda o fariseu. Quem leva a boa semente incomoda. Mas Cristo veio com uma missão. Não foi para causar confusão entre eles. Mas Jesus, ele está ali na festa dos tabernáculos e ele começa a falar com o povo. Porque onde Jesus estava tinha o quê? Palavra. Aonde Jesus estava tinha o quê? Palavra. Ninguém saía de perto de Jesus embaraçado. Você vai ver que ninguém saía de perto de Jesus confuso. Ninguém saía ao lado de Jesus de uma forma que não ouvisse a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que ele está ali, aí começa uma dissensão entre os judeus. Só que os fariseus, escribas, aqueles homens lá, já tinham mandado os soldados ir lá prender Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega, eles têm que sentar para quê? Para ouvir a palavra. Porque quem estava pregando era o mestre dos mestres. Talvez se fosse eu que estivesse ministrando, alguém levantava e ia embora. Talvez se fosse o diácono, alguém não iria aceitar. Mas era Jesus que estava pregando. Alguém vai para prender Jesus, mas quando chega lá que Jesus começa a ministrar, a palavra entra na vida de alguém, alguém é transformado. Aleluia. Quem vai prender não consegue prender. E muitas das vezes a gente não quer levar esse evangelho. Muitas das vezes, quando aperta aqui, aperta ali, por causa de uma cara feia, de alguém que não gosta do jeito que você pregue ou cante, você diz, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais cantar. Mas a gente vai ver que ninguém conseguiu parar a chamada de Jesus. Jesus libertava demônios, diácono, e diziam que ele era o boi de Rebô. Aí ele diz, olha como é que demônio para a obra de demônio. Como? É porque esse Cristo, ele transforma vidas. Só é transformado pelo verdadeiro evangelho quem conhece Cristo. Não há como ser liberto se você não conhecer a Ele. Ele confronta a gente de uma tal maneira que tem coisas que nosso corpo, nossa carne física quer fazer, mas o evangelho dele é tão libertador que muitas das vezes a gente diz assim, não vou, não faço, não posso, não quero, não dá. É porque esse evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo liberta. Aí Cristo está lá, dando sermões. Aí quem foi prender faz o quê? Se senta. Quem foi lançar a mão dele tem que sentar, porque ele disse, ainda não é chegada a minha
E você tem uma obra para cumprir na terra. Você tem uma chamada para cumprir na terra. E não há ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Quando aqueles homens chegam lá, aí ele diz: cadê Jesus? Vocês não prenderam ele? Não foi, não deu não, viu? Rapaz, quando a gente chegou lá, ele pregou algo tão diferente. Ele falou do meu coração como ninguém falou. Aleluia, glória a Deus. Ele mexeu tanto com o meu interior que eu não consegui não. Era para eu ter voltado com ele, mas eu voltei com as mãos vazias. Era para eu ter voltado com ele, mas eu não consegui. Glória a Deus, aleluia. Tu crê que muitas das vezes alguém se aproxima para fazer mal a mim e a você, mas não consegue? Porque quando vem fazer, o Espírito Santo se manifesta através da minha e da tua vida de uma maneira tão poderosa. Eu tenho passado por umas pelejas e umas afrontas, aí os vizinhos dizem assim: irmã, como a senhora aguenta, né, Maria? Tem gente que entra na minha casa e diz assim: irmã, isso não está lhe incomodando, não. Irmã, chama a polícia. Procure seus direitos. Hoje entrou uma pessoa na minha casa e disse assim: irmã, procure seus direitos. Vai chamar a polícia, irmã, isso é afronta. Eu disse: eu ou não? É porque a senhora não tem marido, irmã. O povo vê que a senhora não tem ninguém. Aí o povo faz isso com a senhora. Eu disse a ela: quem disse a você que eu não tenho ninguém? Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que é melhor que marido, que é melhor que amigo, que é melhor que qualquer pessoa. Eu tenho Ele. Aleluia. Só que tem pelejas na minha vida e na tua, que é só quando Ele quer cessar. É só quando Ele quer pôr o ponto final. Aí alguém fica como aquele salmista do Salmos 42, que ele estava passando ali por uma depressão terrível, com saudade do templo e da adoração. Aí alguém perguntava a ele: cadê teu Deus? Alguém fica em meio às nossas provas procurando: cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Aonde está? Aonde está? Ele vê tudo, ouve tudo, e no tempo certo ele se levantará. Não era o tempo ainda de humilhar Jesus. Não era o tempo ainda de açoitar Jesus. Não era o tempo ainda de esbofetear a cara de Jesus, de cuspir nele, de colocar ele lá naquela cruz. Não era o tempo. Então até aqueles que me perseguem e te perseguem têm que sentar para esperar o tempo de Deus agir na minha vida e na tua vida. Tu crê? Porque esse Jesus é libertador. Aleluia. Eu e você pode ser pecador, falho. Aos olhos de alguém a gente pode parecer que não é ninguém. Mas só quem conhece esse Jesus sabe o que é ser transformado. Eu digo para Jesus: eu estou na fase da reconstrução. Porque eu me afastei do Evangelho. E quando a gente se afasta, que volta, há uma reconstrução. E dói, viu? Tem dia que eu digo: Jesus, mano, é um pouquinho aí. Tá doendo, sim. Eu fui para um culto onde ninguém me conhecia. Eu disse: é hoje que Jesus vai dizer que minha prova acabou. Quando eu chego lá, aí Jesus, só aguenta mais um pouquinho. Eu não te provo além das suas, do que chega dia que a gente chegar na casa de Deus querendo que Deus dê um fim na prova. Não é assim, irmãos? É. Aí quando a gente chega todo anchinho, né? Aí eu cheguei assim, me ajoelhei, vi a pastora me olhando: vem rolo bom aí. Vem rolo bom, eu vou sair da prova. Aí a pastora, ele cantou uma musiquinha para tapiar o coração.
Tu suporta mais um pouquinho, viu? É reconstrução. Aleluia. Reconstrução dói, porque tem que destruir aquela casa e começar do zero. E tem entulho. Tem coisas que a gente não quer se desapegar. E Deus, você vai se desapegar. Ao longo do tratamento tem gente que Deus afasta. Tem gente que Deus afasta. Ao longo do tratamento a gente fica só. E muitas das vezes a gente quer alguém do lado para compartilhar algo e Deus não. Tem dia que a solidão é tão grande que a gente diz, meu Deus, não vem ninguém, eu só tenho Jesus. Colocasse a irmã Milene do meu lado, eu arrumasse um trabalho para ela no final de semana. E essa final de semana eu passei uma afronta tão grande, eu disse, cadê minha amiga aqui, Jesus? Ele, eu sou teu amigo. Aleluia. Conversa comigo. Conta pra mim a história. Eu e você no quadrado. Não vem ninguém não. Ninguém vai bater na porta não. Ninguém vai vir conversar não. Eu e você no estreito. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui. Mas vai ter situações da tua vida que vai ser você e Jesus. Vai ter situação na sua vida que você vai olhar e dizer, cadê alguém? Mas ele diz assim, eu sou abraço. Eu sou consolo. Aleluia. Eu sou aquele que não se ausenta de você. Eu sou aquele que está do teu lado quando ninguém quer estar. Eu sou aquele que te abraça quando ninguém quer te abraçar. Muitas das vezes eu digo, Jesus, muitas das vezes tu me dá cada palavra que eu queria que fosse para mim. Às vezes a gente abraça alguém, mas quem está precisando de abraço é a gente. Às vezes a gente sobe para ministrar num púlpito, sangrando por dentro. Mas Jesus é aquele que me chama, te chama e se responsabiliza. Glória a Deus, aleluia. Ele tem o bálsamo ainda para as nossas feridas e dores. Não te preocupa não se no percurso alguém se afastou. Não se preocupa não se alguém não quer saber que Deus é na tua vida. Tem gente que até hoje não crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem dirá é você. O povo diz, olha irmã, os crentes não prestam. A racinha miserável. Eu digo, por que não presta? Eles julgam a gente do mundo demais. Aí tu não pode fazer nada que é pecado. Mas tem crente que é só graça, irmão. Peca pior que a gente. Teve uma vez que uma irmã, eu vou encerrar aqui, o pregador já vai pregar, disse assim, olha irmã, vem cá. Deus mandou dizer que a senhora vai pro inferno por causa dessa chapinha. Gente que dá chapinha não vai pro céu não. Aí tava uma rodinha assim de um ministério aí, que eu não posso citar o nome, são crentes demais. Aí eu cheguei perto dela e disse assim, eu queria calar a boca, mas nesse dia eu não dei. Aí eu disse, ô irmã, e a senhora com essa língua maior que sua sábia, a senhora vai pro céu? Enquanto a senhora está preocupada com a minha chapinha, a senhora devia estar preocupada com a sua língua. Que lá em Tiago diz que toca fogo numa floresta. Tem fariseu que chega na casa de Deus, fica medindo eu e você. Isso não é para fulana, tá dirigindo ali não. Milena. E a língua de fulana? Tu também não vai pro céu não, terra. Para de julgar os outros, irmão. Seja transformado pelo Evangelho de Cristo. Seja liberto por esse Evangelho de Cristo. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão não. Ai, irmã, mas eu não adultero. Eu não roubo. Eu não fornico. Mas tu tem a língua maior que tua roupa. Às vezes tem gente que passa por processos por causa da boca.
Às vezes tem gente que inventa calúnias das pessoas. Inventa boatos mentirosos. Eu já fui vítima de tanto boato. Que se você não tiver Deus na sua vida, você acredita que aquele boato contra você é verdadeiro. Mas Jesus é aquele que não toma culpado por inocente. Jesus é aquele que faz o linguarudo pagar pelo que fez. Ele faz. Eu vi gente me vender a todo e adoidado. E Jesus, aguarda meu tempo, que eu vou fazer. Às vezes você quer bater boca com alguém. Às vezes você quer ir para redes sociais se justificar. Às vezes você quer ir de porta em porta e dizer, eu não fiz. Fecha a tua boca. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Conta a história para Jesus. Está vendo, Jesus? Mas não diga assim não. Pegue fulano, Jesus. Pegue fulano, Jesus. Não diga assim não. Não é não, diabo? Chega e diga, tá vendo, Jesus? Transforma fulano assim como o Senhor fez comigo. Eu não fiz nada contra fulano, ela está inventando sobre mim. É porque tem crente que quando é perseguido, quer que Jesus mate alguém. Mata Jesus! Mostra que tu... Bota no leito! Ei! Deus trata com o vaso rebelde do jeito que Ele quer. Não ensine Deus a trabalhar com ninguém. Irmã, isso é desabafo? Não, viu? Porque eu não gosto não de desabafar, não. Eu estou dizendo o que aconteceu na minha vida. Deus faz. Não vai tomar providência. Não vai querer explicar para alguém. Deixa alguém falar. Deixa alguém gastar a língua, diácono. Deixa alguém usar de púlpito para te ferir. Porque aquele Deus, ó, Ele tomará a providência de tudo. Tu crê? Aleluia. Que alguém que está vendendo o teu nome por aí vai ter que ver que Deus é na tua vida. Alguém tem contado uma história por aí. Alguém tem tocado. Alguém tem mexido. Alguém não sabe no teu íntimo, mas Deus sabe. E Deus está dizendo, continua. Faz o que eu te mandei fazer. Que dos teus acusadores, quem cuida sou eu. Aquela mulher estava ali para ser apedrejada. Meu Deus, eu quero entregar. Cadê os teus acusadores? Não tem ninguém. Nem eu te condeno. Quando a justiça de Deus chega na vida de alguém. Nem os acusadores ficam. Não é mistério. Alguém quer me matar, quer te matar, me vende, te vende. Mas quando chega o dia da justiça de Deus, até o fofoqueiro fica calado. Até a língua que não tinha freio vai ter freio. Só viva o Evangelho de Cristo. Quando alguém chegar, mas fulano não quer saber não. Ah, mas ciclano. Ah, mas porque eu ouvi. Guarda pra você, irmão. O teu Deus nem é fofoqueiro, nem é contendeiro, nem é caluniador. E quando alguém vier para lançar a mão sobre você, o teu Deus vai fazer alguém sentar. Porque há um tempo para perseguição, para humilhação, para venda, para compra, para rejeição. Para tudo há um tempo. Espere o tempo de Deus. Eu vou sair daqui hoje esperando o tempo de Deus na minha vida. Porque eu sei que coisas maiores a gente vai ver o Senhor fazendo. Só conheçam mais a Cristo. Leiam o Novo Testamento e conheçam a Cristo. Vocês, nova convertida, conheçam o Cristo que liberta. O verdadeiro Cristo. Porque quando a gente conhece Ele, tem até pesos que saem da gente. Tem fardos que não é nosso que sai, é libertador. Mas eu não entendo, mas leia. No tempo Deus abre mente. No tempo Deus faz a gente conhecer coisas que a gente nem conhece. Só prossiga.
vão adiante. Amém, igreja? Irmão, vamos orar pelos dízimos e oferta. Curve vossas cabeças. Soberano Deus, justo e eterno Pai, estamos nesse momento, Senhor, te apresentando, Deus, os dizimistas, Senhor, os ofertantes, Deus, da tua casa, Senhor. Deus, eu também quero te apresentar para aqueles que sentem desejo, Senhor, aleluia, de contribuir, Senhor, na tua obra, Pai, mas no momento não tem condições, Senhor. Deus, venha suprindo, Pai, todas as nossas necessidades espirituais, Senhor. Venha suprindo também, Senhor, as nossas necessidades financeiras, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha abrindo portas, Senhor, venha nos ajudando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido a nossa dirigente Valquíria para louvar. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Hoje sou o que falam de mim, o que falam não quero saber. Falam bem, até agradeço. Falam mal, não é pra admirar. Seu louvor confesso a Deus, e só Ele pode me julgar. Quanto as pedras estão lançando, eu prossigo no meu caminhar. Com as pedras que aqui me atiram, o castelo estou a construir. Imagem na rocha que é Cristo, a caminho estou movido. Podem atirar bastante pedras, já não podem me atingir. De tanto me atirarem pedras, como elas já posso me ouvir. Não sei se o irmão já leu na Bíblia, não devemos de ninguém falar, mas é errado que alguém esteja, nós devemos por ele orar. Ele diz que a língua é uma faísca, uma floresta pode semear. Coloque uma através sua língua, que brilha com fogo pode se queimar. Como as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou movido. Podem atirar bastante pedras, já não podem me atingir. De tanto me atirarem pedras, com elas já posso me ouvir. Te perdoo, querido irmão, convertido estou certa que sou. Quando dobro os meus joelhos, te entrego nas mãos do Senhor. Vou seguindo a minha caminhada, a jornada é longa, sei que é. Não serão as grandes pedradas que irão tirar a minha fé. Com as pedras que aqui me atiram, o castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou movido. Podem atirar bastante pedras, já não podem me atingir. De tanto me atirarem pedras, com elas já posso me ouvir. Nosso diácono Rachid.
na igreja com a paz do Senhor. Amém. A irmã também falando sobre a língua. Eu vou contar aqui, igreja. Isso tem uns 10 anos atrás, eu fazia parte de uma igreja. E aí, uma pastora pregou esse dia. Tem aqueles que criticam, né? E eu fiz parte desse grupo. Terminou o culto. Aí ficou eu e umas 3. Descendo a lenha na pregação das irmãs. Eu tô falando sério, viu, igreja? Eu acredito. E aí, eu fui para casa. Eu estava com a bicicleta, era mais rápido. Quando eu cheguei em casa, eu escutei o senhor falar assim. Eu escutei, ao vivo, como vocês estão ouvindo a minha voz. Eu estava no grupo, eu e mais 3. E o senhor falou aqui no meu ouvido direito: parem com isso. Eu escutei. Como eu estava de bicicleta, eu voltei e peguei os meus amigos ainda na frente da igreja, descendo a lenha. Falando sério. E eu disse: eu estava em casa e escutei o senhor falar assim: parem com isso. Ela falou em Tiago falou o seguinte, que ele comparou a língua a um homem que dirige um navio, que às vezes ele não consegue controlar o leme. Assim é a língua. É um fogo consumidor, irmão. É tão difícil, né? É muito difícil. A gente às vezes brinca assim, mas é muito sério, né, irmão? É muito sério. O senhor falou para mim: parem com isso. Quero agradecer aqui a oportunidade de trazer uma palavra aqui. Deixa eu pegar aqui o celular. Só para... Filipenses capítulo 4, versículo 1 fala assim: não andeis, tem tradução fala assim, ansiosos. E outras diz assim: não andeis inquietos. Quem tem aí ansiosos, por favor? A tradução. Só para o Filipenses 4, na parte do versículo, veja o versículo rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. O versículo 6. 6 É. O meu tá inquieto. Quem tem ansiosos? Filipenses 4, versículo 6. É. O versículo 6. Não estejam inquietos. Vamos lá, se a gente não encontra ansiosos, mas tem tradução fala ansiosos. Tem aí? Pronto, vem menina aí. Não andeis ansiosos. Tá vendo? Coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pronto. Tem tradução fala assim: não andeis inquietos. E tem tradução fala assim: não andeis ansiosos. É a mesma coisa, né? Exatamente. Eu só quero trazer aqui um dado do que é ansiedade. Eu queria falar essa noite sobre essa palavra ansiedade, que já é mal do século. Não se fala mais em depressão, mas em ansiedade, porque a ansiedade ela vai desencadear uma depressão. Eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente, eu dizer com minhas palavras. Isso aqui são dados científicos. Diz assim, ó: ansiedade, sentimento natural de preocupação ou desconforto diante de uma ameaça ou desafio, que serve como um sinal de alerta e preparação para o perigo, sendo uma resposta evolutiva de proteção. Agora veja outro caso. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, desproporcional e persistente, interferindo no dia a dia e causando sofrimento, ela se manifesta como um transtorno de ansiedade que exige atenção e tratamento. Não sou eu quem estou dizendo isso. O apóstolo Paulo falou: não andeis ansiosos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele fala aqui. Eu só quero me lembrar do texto. 1 Pedro 5, 7, que eu li, só que eu esqueci aqui. 1 Pedro. Isso. 5, 7. Leia, por favor, quem encontrar. 5, 7 é. Isso.
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem, irmãos? Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí eu entendo porque algumas traduções, em vez de dizer ansiedade, diz inquietação. Irmãos, a ansiedade é o mal do século. Vamos dar um exemplo aqui. Eu aqui vi algumas pessoas balançando a perna assim, ó. Isso é ansiedade. Vamos lá, irmão. Se eu chegasse aqui agora, aqui, ó. Assim diz o Senhor. Desde sua inquietação, muita gente é da glória aqui, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Mas se a ansiedade é o mal do século, e a ansiedade também significa inquietação, então para que eu dizer aqui, olhe, o Senhor manda dizer que tu anda muito inquieto. Quem não anda inquieto nesse presente século, irmão? Eu mesmo. Se eu perguntar aqui, vamos ser sinceros aqui, irmão, alguém aqui tem ansiedade? Eu aqui. E esse dissesse que não, vai dizer que você está mentindo. Eu tenho. Se você dissesse que não, agora sabe o que é o seguinte, irmão? Às vezes o nosso meio é assim. Assim diz o Senhor. Para que tanta inquietação? Aí você começa a dar glória, né, irmão? Isso é profecia? Não é. Porque Paulo disse assim, ó, não andeis ansiosos ou inquietos, irmãos. Lógico que a ansiedade dosada, ela serve como um alerta. Agora, ela em excesso, aí, diz aqui, e não fui eu, é um dado científico, precisa de tratamento. Mas tem crente, irmão, que tem uma... Eu sou ansioso, não vou mentir. Mas tem crente, irmão, que tem ansiedade excessiva e precisa de tratamento, mas ele diz assim, ó, não, só Jesus, não é verdade, irmão? Você precisa de tratamento. Eu creio. Precisa, quem sabe, irmão, de um psicólogo. E se a coisa tiver em excesso, é caso de psiquiatria com tratamento medicamentoso. Eu conheci um crente, irmão, crente, que estava passando pelo túnel da depressão, mas era só depressão em si. Ele antes ficou muito ansioso. Sabe o que causa ansiedade, irmão, nesse presente século? Dívidas. É ou não é, irmão? É sim. Não é mentira, não. Dívidas. O que causa ansiedade também? Problema no relacionamento. Agora Pedro falou, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou inquietação, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida, irmão. Aleluia. Então eu vi esse crente passar pelo túnel da depressão e dizia que não, meu psicólogo é Jesus, ó. Agora nós sabemos, irmão, que ele é o melhor psicólogo, não é verdade? Mas tem situação que precisa de tratamento, às vezes tratamento medicamentoso, irmãos. Porque a ansiedade é uma patologia. Entendeu? Ela é algo que está no ser humano. E quando ela é descoberta, e aí se o negócio for evoluindo, e aí, irmãos, tem que ter muito cuidado. Tem muito crente, irmão, me desculpe, que é tão espiritual que acha que precisa de ninguém. E se o psicólogo não for, tem que ser crente também, na verdade, tem essa questão, né? Isso aqui é um dado científico, irmão. Isso aqui não sou eu quem estou dizendo, não. E pasmem, há um estudo comprovado que no nosso meio a ansiedade é um número enorme. Ô irmãos, já ouviu o caso de ministro do Evangelho cometer suicídio? Não. Agora há pouco foi. Quando você vai fazer uma avaliação, não precisa ser um especialista, você vai ver que foi a ansiedade
que desencadeou o suicídio. Porque é assim o passo. Ansiedade, depressão. Porque depressão é aquilo que vai para baixo, está deprimido, está caindo. E aí vem outras situações. Ou você enlouquece, e pessoas que, quando não enlouquecem, elas surtam e às vezes cometem até suicídio. No nosso meio cristão, o número de ansiosos é grande. Se você for ver o texto, Paulo falou assim, ó, não andeis inquietos. Ele põe no plural, inquietos, ansiosos, não foi só uma pessoa. Agora, só por uma questão de informação. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aqui, no século 16 e 17 depois de Cristo. Foi na sua terceira viagem, e um detalhe, ele estava preso, irmão. Como é que um indivíduo escreve uma carta preso, sendo amordaçado, dizendo assim, ó, não andeis inquietos. Preso, irmão. Quem queria ficar mais inquieto era ele, Não, como é? Tente aqui, pensa um pouquinho, irmãos. Como é que o indivíduo preso numa masmorra e escreve uma carta para a igreja assim, ó, não andei inquietos por coisa alguma. E que coisa alguma eu posso complementar aqui? Eu disse anteriormente, o que causa ansiedade no crente são as dívidas. E ele fala, por coisa alguma, irmão, como é que pode isso? Como é que eu posso não andar inquieto por coisa alguma? Sabendo, detalhe, que nós somos cristãos. Temos Cristo como referência. E por que andamos ansiosos? Porque andamos inquietos. Aí ele fala, antes a nossa petição seja reconhecida diante de quem? Do Senhor. Aí Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está ansioso? Lance sobre ele. Aleluia. Eu creio, Senhor. Lance. Está inquieto ou inquieta? Lance sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Porque a ansiedade, ela produz uma inquietação, ou seja, um crente inquieto, ansioso, ele não consegue esperar mais em nada, irmãos. Não consegue. Agora, como diz aqui esse dado aqui, se a ansiedade ela for excessiva, e aí vá buscar um tratamento. Porque, irmãos, é um dos primeiros sinais que você detecta uma pessoa ansiosa, balançar as pernas. Tem gente que rói unha, não é verdade? Dê glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Ele não precisa, irmão. Porque eu chego aqui, eu vejo, a gente vê. Mas tem gente que é tão espiritual. Deus estava não dizer que para com essa inquietação. Olha, é um dado científico, irmão. Aí a igreja recebe, né? Mas receba que isso aqui é da parte de Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Né? Se eu chegasse aqui, não é nenhum desabafo falar com a minha irmã Tamires, né? Porque de rodopé aqui. Aí você, olha, o senhor está dizendo, o senhor, veja só, eu já vi, irmão. Eu já vi. É um dado, Paulo falou. Paulo não falou no nível espiritual, não, irmão. Foi científico. Não andeis ansiosos inquietos. Mas eu já vi crente dizer assim, ó, Deus está me revelando alguém aqui inquieto, olha. Aí não, o crente que irmão, nada conta mais uma vez, mas o crente que anda ansioso. Meu creio, que está falando
dado científico, ansiedade, pronto, irmão. E outra, viu? Eu estou aqui falando para crentes espirituais, irmãos. Estou falando para ignorante, não. Não é? A gente vê muito isso, né? O bicho chega lá, né, ansioso, porque é um dado científico. E no nosso meio é gritante a quantidade de crente ansioso, irmão. Né? Aquele que fala assim, não, só Jesus. Isso aí, espere tudo dele. Espere tudo dele. Olha, irmão, vou falar aqui, me perdoe aqui. Eu já andei muito com crente espiritual, irmão. Só estava flutuado. Já andei, né? Já andei muito, irmão. Agora, nós sabemos que Jesus, ele cura a ansiedade, irmão. Ele tira a inquietação. Não é verdade? Ele não tira, ele tem poder para isso. Não é verdade? Amém, igreja? Olha, isso aqui não é uma pregação ou um sermão, é só um estudo assim didático, meu irmão. Para a gente levar muito para as coisas para o nível espiritual. Veja o que Paulo diz. Como é que o indivíduo preso na masmorra e fala assim: não andeis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo reconhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Aí ele fala aqui no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, aí eu entendo que Paulo falou isso. Não andeis ansiosos. Aí ele fala aqui, ó. E a paz de Deus, que excede, irmão. Uma coisa assim, Deus, sabe que eu estou ansioso? Porque a paz de Deus excede todo o meu entendimento. Aí eu entendo que Paulo falou isso. Porque ele estava preso. Mas eu entendo porque eu entendo. Porque a paz de Deus que está em Jesus Cristo, ela excede todo entendimento. E por que Paulo falou isso? Todo entendimento. Ele está falando de entendimento intelectual, irmão. Glória a Deus.